deixa eu só falar um detalhe. Eu estudei esses pontos do Espírito de Profecia, a gente tem que tomar cuidado com a sequência da luz que a gente tem. Porque isso deu um maior problema, por exemplo, na Engenheiro Coelho, quando alguns pacientes foram fazer o tratamento lá, aí teve irmão que usou esse texto aí, contra os médicos lá. Então a gente tem que tomar cuidado com a especificação da luz, porque a energia magnética obtida da Terra, ela é necessária para o corpo humano. Agora, o maior problema também do tempo da irmã White em alguns lugares, é porque quando esses tipos de coisa vieram dentro de um pacote de tratamentos que eram dentro do misticismo, de coisas que não eram muito conhecidas no tempo. Hoje, por exemplo, nos centros de tratamentos, a gente já estudou sobre o tratamento através do magnetismo, de extrair na área da Terra o magnetismo para poder alimentar as células do corpo. Isso daí tem pesquisa não de espírita, mas da NASA. Né? Inclusive tem até um trabalho que eles estão fazendo, já tem uns 15 anos, mas a essência disso é o que ele acabou de falar, é porque isso vem da Terra. Porque o que tem acontecido é que as pessoas têm criado aparelho, colchão, tudo para ganhar dinheiro em cima, e usando métodos de iridologia e outras coisas mais para poder iludir as pessoas e fugir dos métodos naturais. Porque quando você usa o método, por exemplo, que a clínica usa lá, você põe as pedrinhas lá, fica lá, ou anda na grama, você está recebendo a energia magnética que alimenta o corpo. Que é adequado. Que é adequado. Agora, esses movimentos que tem que falar dos dois lados, porque senão as pessoas vão sair achando que tudo é igual, né? E aí deu um maior problema lá em Engenheiro Coelho isso aí. Claro. Aí os irmãos pegaram o texto e foi uma briga doida lá com os médicos. É sempre pensar nisso, né? Tratamento também de autohemoterapia. Tira o sangue de um lugar, coloca em outro. Isso é fundo espírita. Né? Isso não tem origem no que Deus fala. Então, existe um livro muito bom da Unaspres, que se chama Terapias Alternativas. Nesse livro estão registradas todas as terapias que nós, como adventistas do sétimo dia, não concordamos. Ok? Porque a origem do tratamento não é a origem. Então, estuda esse livro, é um livro bastante grande, que fala muitos tratamentos que não são adequados e por que não são adequados. Então, essa coisa de tirar sangue, porque nós temos lá os caras, né, o pessoal da igreja, que eles fazem isso, né, eles tiram sangue de um lugar e colocam no outro, então isso não é certo. Eles falam que vai aumentar os leucócitos e tal, mas isso aí tudo é ilusão. Não existe nada de tratamento natural nisso. Fugir dos métodos naturais, tá? É algo muito místico, é a mesma coisa da água. Vou colocar aqui uma corrente elétrica na água, porque as moléculas vão se ajustar melhor e vão produzir mais saúde. Não existe comprovação científica para isso. Quando eu tive um câncer, eu fui, né, na pessoa que fez tratamento natural, que era a nossa igreja, por essa Catarina, e eu fiz eu esqueci até o nome, é um aparelho que liga na tomada, coloca lá a água e ela colocou lá um sal grosso, né, para que eu colocasse, fiquei com os pés ali dentro e tem um tempinho para a gente ficar ali, que é para tirar as toxinas do organismo. É muito fácil, né? Eu tenho muito. Pois aí. Legal. Isso não é mesmo igual a ser. Não, claro. É tranquilo. Ozonoterapia, né? Esse ainda eu não pesquisei sobre. Eu só sei que o oxigênio é muito bom, né? Lembra que ainda falamos sobre aeróbico, exercício aeróbico, de doença detesta oxigênio? E essa é a utilização de oxigênio, né? Eu fiz a ozonoterapia só uma vez, né? Então, é esse. E realmente deu uma reabilitada. Eu estava numa situação muito complicada. O médico até não é adventista, mas ele é cristão. Mas é aquela história, né? A gente não tem certas coisas que você tem que ver o fundamento. Exato. Né?
Para A saber. origem, o que, por exemplo, por que a acupuntura não deve ser utilizada? Porque o fundamento dela é o vitalismo. O que é vitalismo? Que o organismo tem determinadas correntes que precisam se ajustar e tal e tal. Espiritismo. Então Deus fez mal feito. Deus fez mal feito, né? Entendeu? Então, estuda esse livro, deve ter lá. Eu vou tentar mandar no grupo, tá? O livro das terapias naturais, para a gente poder conhecer. Como chama o livro, Leonardo, por favor? Saúde e terapias alternativas. E aquele livro que você falou que da Igreja Adventista, que pra gente estudar, que é contra algumas terapias. É esse mesmo? Saúde e as terapias alternativas. Só fazendo um comentário sobre os remédios naturais e os outros remédios que está muito falar. Um outro remédio que falamos, né, que tem algumas recomendações, ela tira da gente estar realmente buscando, que é os remédios naturais. Então, assim, se você tem uma opção de fazer uma medicação que resolva, sem precisar de fazer os tratamentos naturais, vai te tirar daquilo que a gente precisava fazer o quê? Voltar ao princípio, não é verdade? Então a pessoa pode fazer qualquer coisa, extravagar tudo mais, vai lá, toma a medicação, fica bom. Então ela vai te levar sempre para esse, vai levar sempre o seu corpo para esse lado. Já o tratamento natural, ele vai te buscar você viver o que é o que Deus aconselhou. Não somente recuperar a saúde, mas preservar. Né? O princípio é esse. Então, observe bem aqui, ó. Hipócrates, ele dizia que nós deveríamos fazer do alimento nosso remédio, do nosso remédio nosso alimento, né? Ele que foi um médico grego, nem era cristão. Os remédios simples de Deus farão milagres para restaurar a humanidade frágil, aflita e doente. Eu estava no Maranhão, num povoado chamado Leite, e fomos visitar uma senhora. E essa senhora, ela teve um AVC. E ela disse que no dia que ela teve esse AVC, Deus falou para ela no coração dela, para ela descer da casa dela, era pertinho um córrego. E ela chegasse nesse córrego e jogasse água fria na cabeça. E ela estava tendo o AVC naquele momento, obstrução dos vasos cerebrais. E ela foi e ela jogou água, dizendo assim, na cabeça, jogou água na cabeça, jogou água na cabeça e aliviou. E aliviou. Os simples remédios de Deus farão milagres para restaurar a humanidade. Uma simples água fria. Ela joga, começa ali, circulação, melhora. E eu fiquei assim, admirado. Deus pode fazer milagres com um remédio simples. E essa mulher nem adventista era. Ouviu de Deus e obedeceu. Os milagres de Deus nem sempre apresentam um aspecto exterior de milagres. São muitas vezes operados de maneira que parece ser o curso natural dos acontecimentos. Quando oramos pelos doentes, trabalhamos também por eles. Respondemos às nossas próprias orações, empregando os remédios ao nosso alcance. Então tem pessoas que acham assim, não, eu não vou cuidar da minha saúde não, porque eu já orei. Eu não vou fazer nenhum tratamento, nenhuma terapia, eu não vou fazer. Não é assim não. Deus está dizendo pra gente, faça o melhor que está ao seu alcance. A água sabiamente aplicada é muito poderoso remédio. Muito. Banho de contraste. Às vezes você está passando por um mal-estar, alguma coisa, banho de contraste é muito bom. Ao ser inteligentemente usada, vêm-se resultados favoráveis. Deus nos deu inteligência e deseja que aproveitemos ao máximo suas bênçãos, promovendo saúde. O Senhor proveu antídotos para as doenças em plantas comuns. Antigamente, como que se resolvia os problemas?
tinha medicação química? Não, tudo naturais. Tudo, alguém ia lá, não, isso aqui é bom pra isso aqui é bom pra isso. E era bom ou não era? Irmão, eu quero falar algo aqui. É um remédio natural e vai ser bom também porque os que não conhecem passam a conhecer. Existe uma árvore, aqui no Goiás também tem dela. Lá no nosso estado tem muito. Lá nós conhecemos como cachamorra branca. Aqui muitas pessoas conhecem como caivoeiro. Outros conhecem como pau-pombo. Só que existe um pau-pombo que não é esse. Muitas pessoas fazem confusão entre eles dois. Mas aqui é muito conhecido como caivoeiro. Para a pessoa que sofre de úlcera, que a úlcera, você sabe, muitas pessoas dizem que não tem jeito, não tem cura. Se ela estiver no começo e você fazer logo o tratamento com a anticasca dessa árvore, ela cura a úlcera. Ela cura ferida. Você tem uma ferida braba que não quer sarar, você pode chegar nela, raspar a casca dela, pôr em cima e amarrar. Em poucos dias aquela ferida fecha, aquele corte fecha que cicatriza mesmo, que parece que nunca teve uma ferida ali. Tem muitos medicamentos fitoterápicos. Muito. Você Eu já estava viu com uma aquela hernia inguinal. O médico, tem que operar, pôr uma rede aqui. Eu falei, cara, não vou mexer com isso não. Aí me ensinaram a tomar o IP roxo. 2 meses depois, voltei lá, fez, cadê a hernia? Sumiu. Até hoje não tem nada. Então, é o tratamento natural de Deus, né? E esse que eu tô falando, ele é bom até também para quem, a pessoa que tá com diarreia, tá com problema no intestino, que a comida não tá, o intestino não tá conseguindo digerir a comida, pode fazer a garrafada dele, só que tem um porém. Não toma ele forte demais. Porque se você tomar ele forte demais, uma vez eu tomei, me deu vontade de vômito, entontei. Muito mesmo das plantas comuns, dos remédios naturais, o que faz com que ela seja remédio ou veneno é a dose. Né? Então tem que ter muito cuidado com a quantidade. Saber, né? Igual a leitosa, janaúba, já viram? Já ouvi falar. Leitosa, assim, ela é muito boa para o combate ao câncer e problemas gastrointestinais, muito bom. Só que se a pessoa usar demais, vai intoxicar. Então não sei se era 10 gotas por uns 2 litros. 10 gotas. Mãe, uma que teve aqui, a cantora, foi curada do câncer. Então, por causa disso, né, o efeito dela é muito bom, muito bonito, né? Pode falar, né? A medicina integrativa tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. Porque o fundamento delas é evolucionista, acupuntura e tratamento. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que tem que ter um fim. Tá? A melhor medicina é a medicina do estilo de vida. É a medicina adventista. Nós temos uma medicina adventista. Essa é a melhor. Essa que é. Você falando as coisas simples, né? Tá te lembrando. Quando eu fiquei doente, passei 13 dias e olha o que era meu tratamento, né? Eu tomava chia com água, né? Aquela semente que todo mundo conhece. Conta o seu testemunho, irmã. Fala, pode contar assim bem. Vem aqui na frente que aí todo mundo te vê. A irmã vai contar um testemunho. Todo aqui mundo da não, vida. senhor. Eu não vou conseguir. Pelos olhos da fé. Gente, o pastor que ele não tá. Meu nome é Solange, pra quem não me conhece, né? E em 2018 eu tive um câncer. Eu fui, infelizmente, né, contraída com esse mal. Me perguntei, e assim, hoje quando se fala assim, você tem câncer, a pessoa, vou morrer. Hoje eu não penso mais assim, porque hoje eu sei que câncer não é sinônimo de morte. Mas quando eu fui detectada, eu pensei que realmente, eu falei, vou morrer. Tanto que eu liguei para meu esposo um dia e chorando, falei assim, filho, eu estou com medo. E ele falou assim, se lá em cima falar que você vai morrer, você vai. Mas se lá em cima Deus decretar que você não vai morrer, você não vai morrer. Então confie. E eu, até aí, eu falei para alguns irmãos, nós conhecemos, nós temos essa mensagem, mas nós não praticamos.
E quando eu entrei em contato com o irmão lá de Curitiba, pedi para orar por mim, ela falou assim, irmã, eu vou lhe apresentar alguém que vai lhe ajudar e você vai ficar curada. Essa pessoa já ajudou muita gente. Eu não sei se vocês já ouviram aqui falar de Alba Mendes. Ela tem vários vídeos, né? Vocês podem procurar que vocês vão ver. E eu entrei em contato com a Alba. Aí antes disso, quando eu fui diagnosticada, o médico já me encaminhou para onde? Para o Jorge, né? Que é o Hospital do Câncer aqui do Goiás. Quando chegou lá, a meteorologista doutora falou assim, não, Solange, aqui não tem jeito, é só cirurgia. Eu falei, doutor, a cirurgia eu faço. Agora, outro tratamento eu não vou fazer. Até aí eu não sabia da Alba Mendes. Quando eu voltei, e tive o contato dela, eu entrei em contato com a Alba. Nossa, irmãos de Deus, ela me deu uma esperança tão grande. Ela me falou disso aqui que o Léo está falando. Eu falei, Senhor, eu vou ficar curada. Eu não vou nem me operar. Vocês acreditam nisso? Ela falou assim, Solange, eu vou passar um tratamento para você. O que não tiver aí na sua cidade, você pode falar que eu mando daqui da minha loja, lá em Santa Catarina, em Araquari. Irmãos, e foi uma transformação. Água, né? Eu tive que comprar aquelas velas que você falou aqui, que tem carvão ativado, mas não sei o que lá, para colocar no filtro, purificar a água. Por questão do pH da água. Irmãos, e assim, eu estava falando assim, eu estou curada, eu não vou operar. Queridos, mas Deus sabe o que é melhor para nós, né? Com 19 dias que eu fui para o Jorge, que eu dei entrada, protocolei a cirurgia, a médica falou, agora você vai aguardar. E você sabe, irmãos, que tem muita gente que morre na fila de espera e não opera. Eu, pelo contrário, com 19 dias, o hospital ligou para minha filha e falou assim, Marília, a cirurgia de sua mãe está marcada para dia tal. Aí ela ligou para mim no trabalho, irmãos, eu fiquei tão assim desanimada. Eu falei assim, mãe de Deus, tanta gente no lugar da senhora ficava feliz, a senhora tá triste porque eu vou fazer a cirurgia e saiu tão rápido para minha filha. É porque eu tinha esperança que eu ia fazer o tratamento, era 3 meses que ela falou para mim. E eu ia ficar curada, esse tumor ia desaparecer. Eu falei, mas mãe, faça a cirurgia. Eu liguei para a Alba. Ela falou assim, não, Solange, faça a cirurgia. Quando você voltar, você vai fazer o tratamento. Nisso, eu estava esperando os produtos que vinham de lá, Santa Catarina, para mim começar o tratamento. E saiu primeiro, foi a cirurgia. Eu fui para o Jorge, fiz a cirurgia, o meu rim direito, né? Foram 2 médicos, um achava que ia tirar o rim por completo, o outro achava que era só, não precisava. Eu sei que eu falei, doutor, eu quero que o senhor tire, aí o que não prestar, pode tirar. O que não prestar, o senhor pode tirar fora, ou todo, ou um pedaço, eu não sei, né? Irmãos, e realmente eu operei, né? Eu operei numa quinta. Quando foi no sábado de manhã, o médico foi lá, olhou pra mim e falou assim, Solange, vamos pra casa? Eu falei assim, já, doutor? Ele, já, a senhora já tá pronta pra ir pra casa. Tá bem? Eu falei, tô. Eles não me operaram na lateral, eles trouxeram, me cortaram aqui, tipo uma cirurgia de vesícula, né? Engrandou e trouxeram o meu rim aqui pra frente. E aí eu já tinha falado pra minha filha, eu falei, Marília, eu vou fazer a cirurgia, era a mãe do Daniel que estava comigo. Mas minha filha, outro tratamento, lembre-se, a sua mãe não vai fazer. Eu não vou fazer química, eu não vou fazer rádio, nada disso. Ela, mas mãe, eu falei, não vou. Falei para meu esposo, falei, se eu tiver de morrer dessa, eu vou morrer. Mas eu vou morrer nos braços do pai, consciente que eu fiz a minha parte. Tá bom. Aí quando o médico chegou para me dar alta, aí eu falei assim, doutor, e aí, o senhor tirou tudo? Tudo que eu falei, o rim todo, né? Ele falou assim, eu tirei tudo que não prestava. Mas o que está aí, está saudável. Eu falei, mas ainda tem alguma coisa? Ele falou, tem, doutor. E funciona. Tá bom. Aí Marília disse, mas e como que vai ser a vida da minha mãe agora? O que é preciso fazer? Não só eu vou levar uma vida normal, como qualquer outra pessoa. E as quimio e rádio? Não vai ser preciso fazer. Irmãos, eu chorei, mas eu agradeci tanto a Deus ali naquela cama, sabe, Senhor, muito obrigado. Eu vou voltar para casa e eu vou fazer o tratamento. Porque, irmãos, do tamanho que estava, o tumor estava do tamanho de uma ameixa. É tanto que o médico olhou assim para mim, quando deu o diagnóstico, ele olhava para o exame, olhava para mim, olhava para o... Aí aquilo me incomodou, eu falei, doutor, isso aí é maligno? Ele falou assim, não, Solange, pelo tamanho disso aqui,
senhora é para estar acamada. E eu não entendo, a senhora está trabalhando, a senhora não sente nada, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Mas pelo jeito é maligno. E Léo, e vocês que estão me ouvindo, eu descobri isso aí, irmãos, porque me deu uma dor de cabeça. Eu nunca senti nada do rim, nunca tive dor renal, nunca tive cólica renal, nada. Foi uma dor de cabeça que me deu, fui fazer uns exames pensando que eu falei, será que eu estou com colesterol alto? Será que eu estou com diabetes, né? E desses exames de sangue chegou. Fui fazer uma tomografia para ver o útero e mostrou uma imagem do rim direito. Veja, uma imagem do rim direito. E aí nem dava para ver. E aí para comprovar o médico passou uma tomografia específica para o rim, foi onde descobriu o bichinho que estava lá dentro guardado, né? E aí, irmãos, eu voltei para casa. Quando eu cheguei em casa no sábado. Na segunda-feira, os meus produtos chegou do tratamento. E eu toda feliz, sabe? E minha filha falava assim, mãe, a senhora não... Mãe, a senhora perdeu muito sangue, a senhora fez uma cirurgia muito complicada. Mãe, a senhora não vai conseguir passar 15 dias, mãe, só bebendo. Eu falei, vou, porque Deus vai me ajudar. Meu esposo olhou assim pra mim e falou assim, Marília, ela não quer fazer? Deixa ela fazer. Ela falou, bem, 3 dias pra senhora. Se durante 3 dias a senhora não tiver nenhuma dor de cabeça, a senhora vai continuar. Mas se a senhora tiver qualquer coisa, amanhã a gente vai falar. Eu falei, tá bom, combinado, aceito o desafio. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu passei 13 dias bebendo. Água com chia, hiper roxo, um monte de coisa que veio, sabe, já pronto, chás pronto para mim tomar, produtos, dolomita, era os sucos de geleia real, que era o primeiro alimento de 6 horas da manhã, uma na pontinha do cabo da colher na língua, era o meu primeiro alimento, até 9 horas da noite, durante 13 dias. E o que aconteceu? Teve uma quinta-feira, uma sexta-feira, aí a Alba falava assim, Solange, na sexta-feira à noite, você não vai usar produto nenhum. Porque o próprio Deus, olha só, ela falava isso pra mim, o próprio Deus vai descer e ele vai te curar. Amém. Tá bom. É a operação do Espírito Santo, ela falou pra mim, tá bom. E aí eu vi a menina passando daqui o barro, né? E eu tinha, que a gente chama de creme restaurador. Argila, dolomita, açafrão, própolis, mel e carvão vegetal. Fazia aquela pasta, tudo junto. Faz uma pasta, tipo a menina apresentou ontem aqui, a Miriam, fazia aquela pasta e eu colocava aquela pasta em cima da cirurgia. Toda noite, dormia com aquela pasta ali em cima, colocava um agaze ou um papel toalha, né? E no outro dia cedo eu tomava banho e aquilo tirava. Quando foi na sexta-feira, irmãos, amanheceu um dia assim, sabe? Eu estava com 8 dias. Olhei para os pontos assim, eles estavam muito amarelados, como quem estava inflamado. Eu falei, Jesus, logo hoje, ela falou que não é para mim colocar nada. Senhor, e agora? Porque todo dia eu ia tomar o sol, né? Ficava exposto ao sol sem roupa para tomar todo o sol na cirurgia, né? E eu falei, tá bom, mas ela falou, não vou colocar. Irmãos, nessa sexta-feira eu deitei, mas eu tive um sonho tão bom, sabe? Eu sonhei com o céu. Eu fiquei emocionada. Hoje eu entendo. Eu sonhei com o céu, sabe? Aquilo tudo muito lindo, tudo muito bonito. Irmãos, quando foi no sábado que eu acordei, que eu tirei a roupa, que eu fui novamente pro sol, onde eu tomava o sol pela manhã. Quando eu olhei para aquela cirurgia, aqueles pontos que estavam inflamados, irmãos, estavam secos. Secos, você sabe o que é seco? Eu chamei minha esposa e falei assim, filho, realmente o céu desceu para me curar. Amém. E eu fiquei muito emocionada com aquilo ali. E eu tive a conclusão que a natureza que Deus deixou, as plantas, elas curam. E foi a partir desse momento que eu comecei a estudar sobre as plantas, sobre os remédios naturais, sobre a alimentação simples, como a falava Solange, a nossa alimentação tem que ser simples. A gente não precisa de nada mais do que isso.
E é por isso que eu estou aqui hoje. Porque quando eu sei de um lugar que acredita no que eu acredito, irmãos que pregam aquilo que eu acredito, eu participo. E isso aqui para mim foi Deus. Eu conheço o irmão Gaspar, conheço a esposa dele, né, desde 2009 que eu vim para o Uruaçu, mas eu não sabia disso aqui. A irmã Rosa, lá de Uruaçu, mandou um vídeo para mim que foi feito aqui, do irmão Gaspar falando sobre esse local, né? Vi o pessoal fazendo a caminhada que tem no vídeo e tal. Eu falei, gente, que lugar é esse? Ela falou, irmã, o irmão Gaspar foi embora, ele está morando nesse lugar. Aí eu fui o irmão Gaspar, eu tinha o contato dele, entrei em contato com o irmão Gaspar e falou, sim, irmã Solange. Aí ele passou para mim o contato da Irene. E eu falei assim, não. Aí eu liguei para mim e falei, filho, você quer ir para um lugar especial no carnaval? Ele disse, onde? Eu falei, rapaz, eu não sei onde é. Desse jeito, vou descobrir. Eu não sei onde é. Aí minha filha, mãe, a senhora não tem juízo, não. Os acampamentos das igrejas Já estava pra gente ir. Eu falei, não, eu não vou. Eu vou para esse lugar. Aí Marília, mãe, a senhora conhece? Eu falei, não, lá eu só conheço o irmão Gaspar, não conheço mais ninguém. A senhora sabe onde fica também? Não sei, nunca fui. Como que a senhora vai? Eu digo, Deus vai levar. Hoje tem GPS, né, irmã? Não é? Aí entrei em contato com ela, fiz a inscrição e eu falei, filho, a gente vai. Aí ele falou assim, nega, você conhece esse pessoal? Eu falei, não, eu conheço o pessoal, mas eu não conheci, nós vamos, meu filho, Deus vai levar nós. Agora está conhecendo. Né? Agora eu conheci todos vocês, né? E foi uma benção aí no último uma benção dia. assim, dupla, né? Que a sua área, você ajuda na sua área da alimentação. E eu chego aqui e encontro um rapaz que está estudando, que é formado nessa área. Na área da neurociência, da fala da mente, que é esse menino aqui, né? E aí um dia antes eu resolvi trazer esse rapazinho aqui, o Daniel, né? E nós estamos aqui, então, irmãos, eu sou testemunha viva disso. Eu sei que eu tenho, durante esse tempo, eu ainda vou todos os anos para ver, né? Segundo o médico falou que esse ano já vai me liberar, porque já vão fazer 6 anos, né? Que eu faço esse acompanhamento. Mas eu quero dizer para vocês, vale a pena. Amém. Vale a pena. Deus seja louvado. Deus é maravilhoso. Eu quero parabenizar, né, o Léo. Eu falei, gente, menino tão jovem, mas tão, sabe, a Miriam. Todos vocês que estão aqui, que trabalham nesse projeto, vão em frente. Vocês estão no caminho certo, nós estamos no caminho certo. Amém. Eu confesso para vocês, agora eu já conheço. Agora eu posso falar daqui de propriedade, porque eu vim e conheci. Então, o que eu puder trazer de pessoas aqui quando tiver, até eu falei para meu esposo, filho, você deixa eu passar uns meses lá para fazer um curso mais prolongado? Eu falei, não, pode ir. Então, eu até conversei com a irmã ali, a sua tia, né, Léo? Eu falei para ela, não, irmã, eu quero fazer um curso mais prolongado, eu quero ficar mais tempo aqui, para que a gente possa se aperfeiçoar mais. Né? Seja bem-vindo. Em agosto vai ter, né, Léo? Em agosto, né? Fé em Deus, eu estarei aqui, irmãos. Então, que Deus continue abençoando vocês, tá? Eu tenho até hoje, tenho aqui a cicatriz. Todas as vezes que eu olho para essa cicatriz, eu lembro que ela está aqui, só para que eu possa lembrar do poder de Deus na minha vida. Amém. Deus seja Sem louvado. contar, né, que você pode dar Cicatriz não é para não. muitas igrejas esse É uma bichona dessa aqui. A história é minha, quase igual a sua. O do irmão João foi onde, irmão João? Também foi aqui? Foi uns 2 dias. Nenhum, depois passou por outro. E Deus também fez Eu ia olha. para onde mais. Olha só. Estou aqui. Amém. Que a pele e o osso. Louvado seja Deus. Bonito, assim. É por sua conta. Louvado seja Deus pelos milagres, né? Só um detalhe que é importante. No dia que estava chegando, o Léo falou do almoço. Sim, eu preciso de tomate. E assim, sim, vai buscar o tomate, eu estou indo. Sim, tá tudo atrasado, vai buscar os tomates. Isso era mais ou menos 1h30, quando eu saí daqui era 2h40. Eu falei, Léo, eu preciso de umas moedas para ir buscar o tomate. E ele não tem moeda aqui não, gente. Atrasei 1 hora para buscar o tomate. Fui lá buscar os tomates. A tomate fica na estrada de lá. E esse povo era para ir para a estrada de cá. Nasceu por aqui lá.
Quando eu tô saindo da roça de tomate, eu chego naquela porteira, para um carro preto e pergunta: moço, você conhece alguém chamado Gaspar? Aí eu perguntei: como é o teu nome? Nem fala que era isso, você que era o matador? Aí ele falou assim: é Cícero. Eu falei: Cícero da Solange? Aí quando eu olhei, Olha só, se eu tivesse saído na hora que eu tinha me cutucado, vocês estavam perdidos até hoje. Está justificada a sua desobediência. Deus Deus vai. Ele falou aqui, parece um matador, por incrível que pareça, no posto. Eu perguntou, peraí, aparece, amigo, por gentileza, onde é que fica aqui uma fazenda? Eu não lembro. eu não sabia nem aqui, eu Ele perguntou, quem é você? quem é você? Esse seria o do céu. Ele não era uma pessoa que se fala, ele era um cara de boa. Mas ele fez a minha pergunta, quem é você? Quem é você? É Cícero? O medo dele matar, eu acho que ele tá com medo de matar alguém. O povo precisa que se lhes ensine que as drogas não curam as dores. É verdade que elas, por vezes, proporcionam temporário alívio. Alivia, mas depois volta. Alivia, mas depois volta. E o paciente parece restabelecer sem resultado de havê-los usado. Isso acontece, olha por que acontece. Porque a natureza possui bastante força vital para repelir, expelir o veneno e corrigir as condições ocasionadoras do mal. A saúde é recuperada a despeito da droga. Mas na maioria dos casos, ela apenas muda a forma e o local da doença. É assim ou não é? A pessoa toma para resolver um problema, surge outro. Ansiolítico resolve o problema? Todo dia a pessoa tem que tomar. Todo dia. E só aumenta. Não é assim? Começa com uma dose, depois tem que ser duas, depois tem que ser... Aí depois tem que mudar o medicamento porque o corpo já... Minha mãe começou com um comprimido, hoje ela toma 12 por dia. 12. 12, eu falei, mãe, deixa ela... Não, minha filha, mas é porque começou com um por diabetes. Aí depois veio a pressão, veio a crise, veio... Eu sei que ela toma 12 comprimidos, não acredito. Aí eu fico ensinando as coisinhas naturais pra ela, sabe? Não sei se ela sabe que ela mora lá no Sergipe, né? Mas eu ensino, passando pra ela. Olha pra você, filha, muitas vezes o efeito do veneno parece ser vencido por algum tempo, mas os resultados permanecem no organismo, proporcionando um grande dano posteriormente. A doença, vamos entender aqui o que é doença. Princípio da saúde e princípio da doença. A doença é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Alguma coisa nesse organismo está fora do seu lugar. Alguma coisa está fora do lugar. E aí precisa ser colocado no lugar novamente. Em caso de doença, convém verificar o quê? O que nós falamos? Pensar da causa para o efeito. Da causa para o efeito. As condições insalubres devem ser mudadas. Vocês sabiam que um grande fundamento de doença que existe é o mofo? O mofo nas nossas casas Prejudica até o cérebro. o mofo prejudica tudo, é fonte de doença, de câncer. Por isso que na nossa casa todos os cômodos têm que estar bem ventilados e com sol. Tem que ter entrada de sol. Você não acha, né? Tem pessoas que deixam tudo fechado porque não quer que entre poeira, porque sei lá o que. Uma vez eu vi uma história de uma pessoa que quase perdeu a visão por causa do mofo. Por causa do mofo, quase perdeu a visão. Se não tivesse tratado antes, descoberto o que era a causa Gente, do que estava causando. tem de problema de saúde por mofo não é brincadeira.
Respiratório. E as pessoas não sabem. Então, respiratório. Tem uma irmã nossa lá nos Estados Unidos, ela tem período de inverno, e aí as casas mofam muito. E aí ela tava com falha de memória, aí foi fazer os exames, e ela é vegana. Aí detectou que é um mofo que estava prejudicando. Mofo, gente, tem que deixar o ar entrar, tem que deixar a luz do sol entrar. Tem que ter para matar todos os micro-organismos. A casa que entra muito sol, dificilmente você vê alguém doente. Exatamente. O mofo tem que haver com fungo? Fungos, bactérias e vírus. Tudo ali, né? O conselho da irmã White é que a gente more sempre num lugar mais alto. Nunca colocar muita árvore perto da casa para deixar o sol entrar. O ar correr, tem que correr o ar. A prolífera causa de doenças é casas muito fechadas, muito úmidas. Tem que ter cuidado. As condições salubres, os maus hábitos corrigidos. Então se auxilia a natureza em seu esforço para expelir impurezas e estabelecer as condições normais no organismo. Muito importante isso. Então, a doença, a causa sempre tem uma transgressão. Então eu fiquei doente? Pode ser da nossa genética também. Mas desde o que vem, sempre está envolvida alguma desobediência. Sempre está envolvido. Porque o povo de Deus, quando ele saiu do Egito, Deus falou assim: eu não colocarei sobre vós as doenças que eu tenho posto sobre o Egito, porque vocês guardarão os meus estatutos. É o que Deus disse. Condicionalidade. Condicionalidade. Causa e efeito. Tá? Então é muito importante nós sempre pensarmos nisso. Esse menino aqui quer falar. Deixa eu ver o que ele quer falar. Vai, Daniela. Não, teve uma. Na parte que você falou, tipo, a doença gera uma causa, teve uma vez, tipo, desde 3h30 da manhã, eu fiquei com uma febre. Febre e o ventilador tava ligado. A mãe tava do lado sentindo calor. Aí depois ela percebeu que era eu. Com o ventilador no 3. Pode ser que você resfriou e aí o organismo aumentou a temperatura, né? Olha aí. Era tipo de noitão mesmo. E aí você ficou com frio. Quente. Calor. Aí ficou suando. Nariz também. Aí a minha mãe pensava que era só uma É igual eu febre. então aqui. Nariz entupido. Minha mãe pensou que era só uma febre. Mas aí depois eu fiquei pior. Então ela me levou no hospital. Eu saí do hospital 4 horas da manhã. E era dia de escola ainda. Ainda bem que você foi pra escola, né? Não, eu fui pra escola. Você já foi pra escola? Bominho. Aí depois descobri que eu tava com dentro. Aí deu parabéns. Olha aí. Então, a febre não é inimiga. As pessoas pensam que a febre é inimiga e tem que cortar a febre. Febre é amiga. Porque existem. Toda a vida. A gente sempre pensou nisso. E tá com febre, toma um remedinho pra. Tá doente. Então é a vida. Ô, Léo, a mãe dele, sabe? Hoje que ela já aceita, mas quando ele estava com febre, eu falei, não. Com certeza. Eu era a mãe, mas eu falei pra ele. Falei, você não vai dando tempo pra ele, não. Peraí que eu vou fazer aqui um negócio. Aí eu fiz a coisa aquele do banho no frio, depois bota o plástico, começou a enrolar no frio, me explicou ontem, né? Eu falo, Dandan, é pro seu bem. Olha, a febre não é sua inimiga, a febre é sua amiga. É alguma coisa que cai dentro que tá causando essa febre. É uma inflamação. Né? E para a inflamação ser potencializada, porque a inflamação é uma resposta do organismo no combate a uma disfunção. Tem alguém atacando, tem alguma coisa atacando. O que o organismo faz? Aumenta a temperatura para poder combater com mais força. E aquele vírus, ou aquela bactéria, ou aquela algo morrer, né? E aí o que acontece? Mas tem que controlar a febre. Então o ponto é o controle.
para que ela não fique muito alta, porque muito alta temperatura, qual é o órgão mais sensível do corpo humano? O cérebro. Se a temperatura fica muito forte, muito alta, vai prejudicar o cérebro. Por isso que sempre, para controle de febre, colocar uma toalhinha gelada no cérebro. Controla a temperatura para não ficar muito alta, mas deixa a febre fazer o seu efeito. Em 88 eu fui trabalhar lá no Pará, cheguei numa região, demorou 1 mês e pouco mais ou menos, começou a dar umas crises nas criancinhas pequenas. E todos os que iam para o hospital voltavam para ser enterrados. Aí a gente começou a observar que dava febre intestinal, né? E aí os pais, sem saber o que fazer, levavam para o hospital. Chegava lá, o médico toma a injeção. 2 horas depois estava morto. Aí eu cheguei em casa umas 2 horas da tarde, a esposa disse, atacou no filho. Aí nós olhamos, eu fiquei pensando, falei, nós não vamos levar para o hospital, que todas as crianças foram para lá, inclusive dos irmãos da igreja, morreram. Aí o que nós fizemos? Eu falei, fica aqui que eu vou lá na chácara do irmão. Fui lá, tinha um barro lá, ajeitei o barro, voltei, lembrei da avó italiana, né, que tinha o hábito de tirar febre com álcool, gelo, né, na água. Peguei o cabra, coloquei dentro da bacia de água e a esposa, você vai matar, não mata não. Aí jogamos a água, baixou a febre, colocamos ele numa rede, pegamos o barro, colocamos no intestino, na barriga. 2 horas depois, ele começou a defecar. Rapaz, estava podre, era tipo uma infecção intestinal. Aí começamos a dar um chazinho e barro, chazinho e barro. Foi o único que escapou na cidade. Os outros, todos os que deram, morreram. Aí o médico me chamou, doutor Mauro, mas o que o senhor fez? Eu digo, usei gelo na água, o álcool e o barro. Isso é curandeirice. Eu falei, rapaz, eu não sei o que é, eu sei que meu filho está vivo. Né? Então, às vezes, uma coisa natural, uma outra coisa, a gente trabalhou em região de garimpo, muita malária, né? E aí morávamos nessas regiões de malária, ninguém em casa nunca pegou malária, porque a gente pegava o alho, amassava, misturava na comida, todo mundo comia alho. Ninguém nunca pegou malária por causa disso. Isso é verdade mesmo. O alho, quem come o alho não pega malária, não. Se tiver o costume de comer direto, não pega. Falando de dengue, né? O Daniel, rapidinho. Dengue tem um protocolo que a ciência, artigo científico, né? Que ivermectina é um potente remédio quando a pessoa está com dengue. Ivermectina. Que é o mesmo que também usa para Covid. Eu usei. Eu usei. Só entrando no que o doutor falou sobre dor de cabeça, sobre febre e dor também, né? Temos dor. Tudo isso são campainhas que o nosso organismo tem. Então, quando isso aí acontece, tem alguma coisa que está errada, você precisa corrigir. É a mesma coisa num carro, quem dirige. Tem lá as luzes, a temperatura do óleo, tudo. Quando acende ali, você tem que ficar atento e ver qual é a causa do problema. Senão você acaba com o motor. Então, não é desligar a luzinha, não, né? É desligar, não vai tomar o remédio. Aí você desliga a luzinha, mas o problema está lá. Então, na temperatura, como você falou, a gente sabe que o nosso corpo tem uma temperatura ideal para trabalhar. Não pode ser nem menos, senão dá hipotermia, nem muito, né? Então, tem um limite para as temperaturas, para dor de cabeça também, né? Dependendo da dor de cabeça, você está já quase no caixão, já sendo enterrado. Né? Então, tudo isso te oferece para você se avaliar e ver o que está acontecendo com você. Nós vamos tentar, à tarde, passar para vocês um documentário sobre a terapia do jejum. Esse documentário é muito bom, eu falei muito bom. A terapia do jejum. E tem outro também que se chama O que é Saúde. Nós vamos tentar passar para vocês também. O que é saúde.
são documentários que não são adventistas, mas que são de pessoas que vivem isso que a gente ensina. E é interessante, o testemunho. Teria sido melhor se desde o princípio todas as drogas tivessem sido excluídas de nossos sanatórios, fazendo-se uso dos remédios simples como a água pura, ar puro, sol e algumas das ervas comuns que crescem no campo. Esses elementos seriam justamente tão eficazes como as drogas, usadas sob nomes misteriosos e preparadas pela ciência humana, e não deixariam efeitos danosos no organismo. Quando o nosso sanatório foi feito lá por John Kellogg, nos Estados Unidos, ele cresceu e se tornou muito famoso no mundo. Tratava-se de agentes do governo, pessoas que vinham de outros países, para serem tratadas lá nos tratamentos naturais que a nossa igreja ensinava, né? Que nós temos como conhecimento. Estive lá agora. Ó, maravilha. Lá em Battle Creek. Lá em Battle Creek, privilégio. Então, Sanatório. lá, ainda tem um sanatório lá, irmão? Tem uma coisa. Que bem. Tem lá o uniforme do doutor. Do Dr. Kellogg. É, Dr. Kellogg era inteligentíssimo. é um homem de Deus. Um homem de Deus, ele fez muita coisa boa. Fez muita coisa boa. Ele deixou um livro, tem um livro sobre hidroterapia. A gente ainda pretende, né, lá da Serra, traduzir. Porque. Conseguiram? Conseguiram já? Então, Tá em processo. a gente estava fazendo o processo de catalogar os tratamentos lá para hidro e eu encontrei um site na internet que o próprio site traduz todos os tratamentos dele e você consegue pesquisar pela doença, pelo sintoma ou pelo tratamento. É muito bom. Eu posso Compartilha isso. Olha aí, isso é bom, É um hein? livro ó, gigantesco de hidroterapia. E assim, de ponta. Era inspiração de Deus mesmo, né? Pra saber tanto. Quais são alguns efeitos colaterais dos remédios químicos? Olha para você ver o que a ciência diz. Isso aqui é ciência, ok? Não é inspiração. Medicação para depressão e demência. Se verifica que aqueles que tomam medicação para depressão podem desenvolver demência com mais facilidade. Existe uma relação. As pessoas foram acompanhadas por 4 anos e aquelas que tomaram antidepressivo tiveram 3 vezes mais chances de desenvolver demência. Então olha para você ver as relações. Ajudou em um ponto, mas prejudicou em outro. E o prejuízo é muito grande. E os comportamentos e hábitos então? Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Então o que a gente tem que fazer? Ar puro, aprender a respirar com diafragma. Respira, segura, solta, faz postura, né? A postura sim, ela prejudica a respiração. O nosso pulmão ele tem que ser preenchido de ar. E geralmente nós só respiramos com a parte superior. Só aqui, ó. Aí sim. Tem que respirar por tudo, tem que preencher completamente, porque o ar, o oxigênio é importantíssimo. Cuide com a respiração. Por isso que o exercício aeróbico é tão bom. Porque o aeróbico vai aumentar o fluxo de oxigênio no sangue. E esse fluxo vai ser benéfico para toda a respiração celular. A nossa célula, ela precisa de glicose para funcionar, claro que de várias outras substâncias, mas em predominância glicose e oxigênio. Né? 2 coisas para vivermos. O alimento, a glicose e o oxigênio do ar. E o que a nossa vida espiritual também precisa? Do alimento, da palavra e da oração, a respiração da alma. Tem um exercício simples para você aprender a respirar corretamente. Que é o mesmo que cantores. O pastor já ensinou. Aí você
um exercício muito simples. Né? Depois a gente pode... Vamos fazer uns exercícios depois. Bom para... Né? Vai ser bom. Luz solar. Qual que é o período de luz solar? Nós temos os raios UVB e UVA. Os raios UVB, ou são os UVA, agora vou confundir. Um deles é que é o responsável pela produção do nosso organismo da vitamina D. E ele só existe, esse raio só existe entre 11 da manhã e 2 da tarde. Então esse é o período da exposição solar. Ah, mas é muito quente o sol, por isso. Mas você não precisa ficar muito tempo. 15 minutinhos, 10 dependendo se for branquinho. Já vai fazer uma caminhadinha digestiva, já recebe o sol, já melhora tudo. Foi um casal de essas palestras de saúde lá na igreja da Jaiara, e a moça falou que a outra pessoa que orientou ela prestar atenção no momento que os animais ficam no sol. E ela começou, até então ela não prestava atenção no horário que a cachorrinha dela ficava. E depois que a mulher orientou isso para ela começou a observar, e é exatamente o horário que você falou, e o horário exato tem que ficar, era a hora que a cachorrinha dela ficava. Então ela começou a pegar sol junto com a cachorrinha dela. Olha o exemplo. Olha o exemplo. A natureza. E mostrando a burrice nossa. Queridos, o nosso organismo, ele tem um funcionamento a partir de hormônios. Toda hora. Nós temos os hormônios que se falam os hormônios da base. Quais são os hormônios da base? Vitamina D, que é um hormônio, fala-se vitamina, mas não é vitamina, é hormônio. Cortisol e melatonina são os hormônios da base. Se esses hormônios eles estiverem adequados, o restante, que são os posteriores deles, os que vêm deles, também vão estar em bom funcionamento. A vitamina D ela está envolvida com mais de 80 funções do organismo, desde funcionamento físico até mental. Depressão. Tem muita gente que está com sintoma de depressão e na verdade é falta de vitamina D. Trabalha em lugar fechado, né? Ou B12, né? Uma das duas. B12 também, as vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B, elas são essenciais. Foco, concentração, ânimo, tudo. Está envolvido ali no metabolismo, né? Na corrente metabólica. Então vamos cuidar com as nossas, com o sol. Ô Léo, são três, a vitamina D, a melatonina e o Cortisol. São os hormônios da base, né? Aí vem os outros hormônios. Serotonina, dopamina, e aí vai cada uma com uma função diferente no organismo. Abstinência, temperança, domínio próprio, trabalhar do tanto certo, dormir do tanto certo, comer do tanto certo, na hora certa, tudo tem horas. Lembra que eu falei ainda sobre quando a gente vai fazer lá no exame laboratorial do cortisol, você vai ver que o cortisol ele deve estar mais alto que horas? 8 da manhã. Então 8 da manhã é o pico do cortisol. Se o seu cortisol lá nos parâmetros, mas eu estou muito desanimado, muito assim e tal, pode saber que o cortisol está baixo na manhã. E aí, como que eleva o cortisol? Aí é um estilo de vida, sono, alimentação, exercício, e aí quando precisar, algum suplemento. Tá? Porque hoje as pessoas estão usando suplemento como remédio. Suplemento é para casos específicos. Mas eu ouvi que faz bem tomar isso daqui, então eu já estou tomando. Já estou tomando vitamina D, eu já estou tomando ômega 3, já estou tomando B12, até mesmo B12. Tem que verificar. Primeiro você faz o exame, verifica como que está o funcionamento do organismo. Cada organismo precisa de determinado parâmetro.
mas o parâmetro laboratorial é de doença, não é de saúde. Por exemplo, tem o TSH, que é o hormônio que a hipófise faz, né, para o funcionamento da tireoide. Lá no parâmetro laboratorial é 5. A partir de 5 é doença. Só que ele tem que estar abaixo de 2 para estar saudável. Olha para você ver. E aí? Ah, não. Ele tá 4. Tá bom. O médico falou que tá bom. Porque olha o exame aqui. Não tá bom, não. Ele está super estimulado. Porque a tireoide não está trabalhando do jeito que deveria trabalhar e ela está precisando de mais TSH. Ok? E aí, precisando de mais, é sinal de que alguma coisa não está bem. Vitamina D, o parâmetro é 25. Parâmetro 25 e tem que estar acima de 60. Vitamina D abaixo de 60 é parâmetro de doença. Então tem que estar acima de 60. Acima de 60. Então, verifica isso, gente. Vitamina D ela é assim, ó. Pensa numa de dominó. Como que fala aquele negócio? Uma fileirinha de dominó. Vitamina D é a primeira que faz os outros. Entendeu? E aí as pessoas com vitamina D. Tinha uma pessoa, eu estava vindo, né? Uma irmã da igreja, que estava com muita angústia, muita tristeza e tal, problema emocional. Aí a pessoa foi orientar ela, falou assim, você já viu sua vitamina D? Porque você não tem motivo, você não tem alguma coisa, não tem nada, e você está nessa angústia toda. Foi lá a vitamina D de 4. Como que estava viva ainda? Né? Normal ela tem que estar quanto? Acima de 60 para ser boa. Cortisol acima de 18. E o limite, Léo, até quanto? 90, 100? Nunca vai estar muito alto. Nunca vai estar muito Nunca vai estar. Sabe por quê? 90% da população está com insuficiência ou deficiência. É porque são coisas do nosso 90%. Porque não é só o sol. Se você... Tem gente que vai tomar sol de protetor solar. É um veneno. Vou tomar sol e rapidinho já vai tomar banho, passar sabão. Aí toma sol e vai tomar banho. Gente, pra pele, pro organismo, absorver e produzir custa. Você não pode tomar sol e banhar, não. Por quê? Porque vai prejudicar todo o metabolismo da vitamina D. Não pode o que você falou? Tomar sol e banhar. Tem gente, porque ele não absorve. Tem que esperar. Tem que Não pode usar esperar. sabonete. Tem que Não pode usar esperar. Gente, o nosso organismo não foi criado para feder. Se tem alguma coisa fedendo, se o cheiro está fedendo, é porque